Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Micheline Silva, Personal Organizer, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a montagem de dois armários desse daqui que eu vou utilizar nesse quarto aqui, que ele é um quarto que eu uso como escritório, mas também eu coloco algumas coisas de mudança, porque ainda não tenho móveis aqui no apartamento. Então eu vou mostrar para vocês todo o processo dessa montagem, porque eu já estava precisando de alguma coisa para ver se eu conseguia diminuir esse volume de caixas aqui dentro. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês todo o processo de montagem. E é a primeira vez que eu monto assim um móvel grande. Já montei um criado mudo, mas ele é pequenininho, não conta não. Então depois que eu abri a caixa aqui, fui separando as peças por tipo, porque assim vai facilitar na hora de fazer essa montagem. Dentro da caixa veio esse manual, que na verdade de manual não tem nada, porque ele não explica como é o processo de montagem. É apenas um guia de peças, só isso e nada mais. Além disso, vieram dois puxadores e eu gostei bastante, porque eles são de madeira, então são mais bonitinhos. 4 pés de plástico, 6 jogos de dobradiças, cartelas de tapa-furos para esconder os parafusos que ficam na lateral do armário, além dos parafusos que são necessários para a montagem. Eles também mandaram esse metalzinho aqui que se chama garra fixa, que é para você prender o fundo do armário com esses preguinhos aqui. A gente vai começar a montagem montando essa parte aqui de base, que é onde ficam os pés, e também o armário da lateral. Então a gente já vai começar parafusando esse pezinho aqui nessas duas bases. Aí eu tenho essa daqui da parte de trás, que é a sustentação traseira, e essa aqui frontal, que tem a partezinha que é branca e que dá o acabamento na frente do armário. E eu já ia fazendo coisa errada. Preparei o furo para ser aqui nesse lugar, só que na verdade ele tem que estar aqui, ó, mais afastadinho, porque essa base aqui na lateral vem outra madeira que vai ser parafusada nesse canto aqui. Então se eu deixo ela afastada, ó, tá vendo? São 2 parafusos pequenos. Se eu deixo ela mais pro centro, essa madeira não tem um encontro. Então o manual não explica isso. A gente que tem que adivinhar na hora de montar. Então eu vou marcar aqui com a caneta para facilitar na hora de colocar aqui o parafuso. E o parafuso que a gente tá usando aqui é o menor deles, é o pequenininho. Em cada base dessas são 2 pés. Aí não tem muito mistério não. Depois que você descobre que o correto é colocar nesse cantinho aqui, é só repetir o processo e fazer isso nas 2 bases. Eu comecei a montar esse móvel sem parafusadeira, então o parafuso estava muito ruim de colocar. Então, se isso acontecer aí na sua casa, antes dá uma batidinha no martelo, no parafuso no lugar, para ele criar uma profundidade que você vai conseguir colocar esse parafuso com mais facilidade. Depois que eu consegui a parafusadeira emprestada, minha vida mudou, minha gente, porque é outro nível montar com parafusadeira. E eles ficaram assim, ó. Essa aqui que tem a parte da frente branca é o que você vai utilizar na frente do armário. A outra é o que a gente coloca na parte de trás. E agora a gente vai colocar as laterais do armário. A lateral do pé, ele vem com esse furinho aqui, que é justamente para encaixar nesse outro furo aqui que vem na lateral. E aí, esses 2 furinhos aqui são para colocar o parafuso pequenininho que eu tinha falado anteriormente. A base, ela não vem com essa furação pequenininha como vem os outros maiores. Então, eu marquei aqui com uma caneta onde vai ser parafusado. Aí, vim com um parafuso e bati aqui no martelo para que ele dê faça uma cavinha, né? Uma furação. Para evitar que na hora que eu venho colocar ali o parafuso menorzinho, ele fique deslizando ali na madeira, porque não tem essa furação vinda de fábrica, né? Se ele tivesse, não precisava fazer isso. E aí, ó, é só encaixar depois que o furinho já tá preparado. Não tem mistério nenhum, minha gente. E fiz esse processo nas 2 laterais. Agora sim, minha gente, trabalhando com uma parafusadeira. E eu tô me perguntando por que é que eu não tinha um equipamento desse antes. Minha gente, que praticidade é essa? Estou amando. E como nem tudo é perfeito, no início a gente teve que colocar o parafuso com a chave estrela, porque a gente não tem aqui um espaço de trabalho por conta dessa entrada aqui do pé. A parafusadeira, ela não ajusta bem nesse espaço aqui, então eu primeiro iniciei colocando com chave estrela, depois vinha com a parafusadeira e fixava, porque a parafusadeira, ela encaixa mais o parafuso do que você fazendo ali com a mão, né? E na verdade o que importa é eu estar montando esse negócio aqui corretamente, porque o manual não me ajuda. Então, a gente tá fazendo aqui tudo na intuição de que vai dar tudo certo. Então, não importa se eu vou usar a chave de fenda
ou a parafusadeira. Mas caso vocês queiram saber por que eu não usei nesse momento aqui, é justamente por isso, porque ele não dá uma sustentação. Mas não tem nada não, minha gente. O importante é que ele seja montado. E eles fiquem bem fixozinhos e firmes, né? Para não cair depois que eu concluir essa montagem. Aí sim seria um desastre. E do outro lado eu vou colocar a cantoneira que tem a frente branquinha, que é justamente para fazer a parte frontal. Eu tô fazendo uma lateral e esse parafuso aqui que vai aqui por baixo, eu só vou colocar depois que eu deixar essa basezinha em pé aqui, ó. E aí, repito esse processo aqui e já tá prontinho pra gente colocar as outras coisas. Antes que eu esqueça, já vou colocar aqui, ó, o parafuso que sustenta os pés nas duas laterais, ó, fiz dos dois lados, que era justamente aquele que eu falei lá no início do vídeo, que ele tem ali já a furação certa de fábrica. E dá para montar esse móvel sozinha, só que minha filha queria participar desse momento, montagem do móvel, queria estar parafusando, queria testar as habilidades dela como montadora de móveis, então eu deixei, né, claro. Confesso a vocês que a parte mais chata é justamente essa de colocar o pé, porque o resto foi muito mais tranquilo. Agora a gente vai começar a colocar aqui as prateleiras. A gente tá colocando agora a prateleira. A primeira coisa que a gente fez foi colocar essas laterais, a parte do pé, e agora a gente tá colocando todas as prateleiras. A forma que a gente achou mais prática foi justamente essa. Fazer essa parte da base e aí encaixando as prateleiras no lugar, porque eu acho que vai ser mais prático. E aí, ó, essa partezinha aqui que é a pintura vai ser a parte que fica pra frente, né, pra cima. E ele vem com essa parte de trás aqui amadeirada, que é pra baixo. Esse móvel, ele é um móvel de MDP. Quando você vê um móvel que ele tem essa base assim, ó, ele seria o quê? O MDP, ele é o pó da madeira, que ele é colocado, prensado junto com cola. Então, você sempre vai ver essa parte assim, quando ele é esse tipo de móvel que é MDP. Se ele fosse um MDF, ele seria liso assim. Isso aqui não é MDF, não. É só pra você ter uma ideia. O MDF, ele não tem essas partículas que tem o MDP. Então, a gente encaixa a madeira dessa forma aqui, ó. E ele já vem com esses furinhos aqui, que é justamente o que se encaixa na lateral do armário. Então, é só colocar ela aqui no lugar. Aí, ele vem aqui, ó, na lateral do armário, ele já vem os furinhos. Então, a gente encaixa aqui, ó, a prateleira exatamente no local onde é. E vamos utilizar o parafuso. No caso, esse aqui são os parafusos maiores. E parafusar aqui na lateral. Eu fui encaixando de um lado, a minha filha foi fazendo isso do outro lado, e o processo foi super rapidinho aqui, não tem mistério nenhum, porque já vem com toda essa furação. Então, o trabalho aqui, minha gente, é mínimo. Depois que parafusamos todas as prateleiras, viramos o móvel. Agora a gente vai colocar a parte de fundo do armário. Eu virei o armário ao contrário, que a gente estava trabalhando sempre com a parte da frente, e a parte de trás a gente vê pela diferença aqui da madeira, que não tem aquele acabamento de fitamento. E a gente vai colocar essa parte do fundo. Então, essa parte branca vai ficar pra dentro e essa parte aqui, ó, vai ficar pra fora. Então, a ideia aqui, ó, é alinhar a madeira nesse espaço aqui. E a gente tem que ter um cuidado na hora de colocar essa madeirinha aqui, para que o prego, ele não entre e não perfure essa madeira do outro lado. Então, tem que estar sempre tendo esse cuidado, sempre de usar alinhado aqui, ó, nessa base da madeira, para não perfurar. Já alinhei aqui, ó, todo o fundo do armário e a gente vai colocar os pregos nessa parte aqui que fica mais próximo da madeira. Só que a gente tem que ter um cuidado para na hora de pegar esse prego, ele não ficar passando para o lado de fora, tanto da parte externa quanto da parte interna do armário. Então, centraliza bem antes de você martelar, porque pode acontecer justamente dele danificar aí o móvel na hora de fazer esse processo. E essa fixação aqui toda do fundo do armário é feita com prego. Então, eu coloquei nas extremidades, nas 4 pontinhas, um prego. Depois, eu vim com aquela fixação, aquela garra de fixação e fiz esse mesmo processo, só que no meio. E é outro cuidado que a gente tem que ter também aí, para evitar de pegar ali o armário na parte da frente. E deixei essa última prateleira aqui para colocar depois que eu já tinha colocado todo o fundo, porque ele interfere também na hora de fazer esse encaixe. E depois que a gente montou a estrutura do móvel, é hora de colocar a porta. Ela já vem aqui com essa furação, que é justamente para você encaixar as dobradiças. A furação, ela vem apenas na porta. Na lateral do armário, ela não vem. E os parafusos menorzinhos também, ela não vem. Então, vem com um furo maior, você encaixa aqui, deixa ele bem firmezinho. Depois é só você vir com um parafuso pequenininho para fixar essa dobradiça.
E como na porta não vem a furação desses dois parafusos menores, eu fiz aquele mesmo processo que eu fiz na base do armário, né? Pressionei com um parafuso maior aqui para ele dar uma sustentação. Em seguida, fixei os parafusos e a gente já tá com a base da porta pronta. Essa parte daí da dobradiça é um pouco chatinha de colocar também, justamente porque não vem com essa furação de fábrica. Para colocar aqui a porta nessa parte aqui da base, a gente alinha aqui, ó. E a porta ela tem que ficar aqui bem rente ao móvel. E aí a gente vai parafusar esse outro lado aqui, ó. Nas 3 pontinhas. Esse lado aqui também não tem furação, então é no olho também. Juntou a porta, ela ficou bem rente aqui, a gente parafusa. Na verdade, eu tirei a dúvida com o próprio fabricante para saber exatamente o processo que eu tinha para instalar essa porta, porque o meu medo era justamente de instalar e ela ficar com algum vão aberto, não encaixar direitinho, em cima ficar sobrando. Então, a dica dele foi justamente essa, deixar ela bem rente ali, você ajusta a parte de cima e de baixo, depois é só parafusar e repete o processo nos dois lados. Esse é o puxador dele, aí ele vem com essa furação aqui, você pode ajustar no tamanho que você quer, ou nesse furinho de cima ou no de baixo. E aí tem a mesma questão aqui, só que ele não é muito firmezinho o furo já. Aí eu, antes de colocar ali no lugar, eu vou abrir mais um pouquinho com o próprio prego ou parafuso. Eu venho aqui e dou uma... coloco ele dentro só um pouquinho, porque na hora de encaixar ali, ele deixa esse espaço mais aberto. Vou fazer isso nos 2 orifícios que eu escolhi colocar, que vai ser os de dentro. Assim, ó, o furo ele fica mais evidente, aí fica mais fácil na hora de você fixar lá na porta. Aqui a porta já vem com a furação, então eu vou pegar aqui, ó, o parafuso, vou colocar aqui dentro dessa parte aqui, aí já venho aqui, ó, encontrando o buraquinho que eu escolhi aqui. O outro, se a gente olhar aqui, ó, ele já vai encontrar também. Vou dar só uma apertadinha aqui com a chave de fenda, para dar uma sustentaçãozinha e eu consigo colocar o outro para ver se tá saindo exatamente no buraquinho que a gente já tinha deixado pronto aqui embaixo. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Quando eu fui colocar ali na porta, ó, essa partezinha ficou um pouco alta, aí tava dando uma diferença na junção. Vou passar estilete aqui só para dar um acabamentozinho aqui, para me ajudar na hora dele ficar bem rente ao móvel. Deixei agora mais rente, aí ele vai ficar certinho aqui, ó, não vai ficar nenhuma saliência. E como eu não tenho aí a habilidade ainda de uso da parafusadeira, eu fiquei com receio de fixar direto esses puxadores com a parafusadeira, que dá super certo para você que já trabalha com ela, já sabe. Esse é meu primeiro contato com a bichinha ali. Então eu fiquei com receio de, na hora de usar ela, ele passar direto no puxador, não encaixar direito. Então optei por antes colocar o parafuso no lugar, usar um pouquinho ali da chave estrela para rosquear. Depois que eu vi que ele já estava mais fixadozinho, aí sim, vim com a parafusadeira para fazer os encaixes, porque o bom da parafusadeira é que ela faz com que o parafuso ele fique totalmente encaixado, né? E quando a gente faz na mão tem uma certa dificuldade. Então, aqui eu optei dessa forma, porque eu não tenho essa habilidade. Mas se você tem a habilidade de uso de parafusadeira aí na sua casa, já pode fazer esse processo aqui com a parafusadeira, que com certeza é muito mais rápido, porque, minha gente, esse negócio aqui é vida, né? Ô, coisa boa a parafusadeira. Puxadores instalados, móveis concluídos com sucesso. E como eu disse a vocês, são 2 armários que eu comprei multiuso aqui. Cada um tem 2 portas. Ele tem um leve brilho
na parte de frente do armário e também na parte interna. Esse puxador de madeira eu confesso que amei, porque geralmente os móveis multiuso vêm com aqueles puxador metal que eu não gosto, mas esse eu confesso que amei de verdade. Eu passei muito tempo com receio de colocar aqui um móvel fraquinho, mas depois que eu montei, eu fiquei me perguntando, minha gente, por que eu não fiz isso antes? Ele é muito simples, é aqueles armários de loja popular. A loja que eu comprei, esse aqui em João Pessoa, foi loja Ayan, que eu acho que é a antiga Maia. As prateleiras são fininhas, então não suporta muito peso, mas só ter a paz de não ter aquelas caixas aqui dentro desse espaço, eu juro pra vocês que eu tô assim, o tempo todo abrindo e fechando essas portas, da alegria que eu tô de ter um móvel nesse lugar, né? Coloquei esse papel de parede que já deu uma vida nesse espaço. Ai, eu amei. É isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Montamos aqui esses 2 armários, como eu disse, é para estar melhorando aqui o armazenamento das coisas que eu tenho ainda de mudança. Mas essa organização a gente vai deixar para outro vídeo. Deu um trabalhinho, porque era a primeira vez que a gente monta aqui um móvel tão grande. Geralmente já montei outras coisas menores, então assim, como o manual também não ajuda muito, a gente teve uma certa dificuldade, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu acho que eu gostei bastante aqui do local que a gente colocou ele, e acho que vai me ajudar muito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.